Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pediria aos irmãos, aqueles que puderem, se colocar em pé. Quero ler com os irmãos em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. A partir do versículo 18. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18. Que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Senhor Deus, Pai de misericórdia, vivifica a tua palavra no mais profundo dos nossos corações, Senhor, e que destes pequenos textos, ó Deus, possamos assimilar grandes coisas, ó Deus, que possa elevar a nossa alma em um patamar mais alto, meu Deus dos céus, para o reino dos céus. Reconhecemos, ó Deus, que a vida espiritual, Pai, não é fácil de se viver, porque, na verdade, é uma luta constante da carne contra o espírito contra a carne. Estamos vivendo num mundo que está dominado por espíritos malignos por todos os lados. E para que possamos entrar no reino dos céus, nós precisamos de empregar força. Deus, ajude cada um de nós, como teus filhos e filhas, neste local, nesta noite. Ó Deus, e aqueles que no potencial irão ouvir, Senhor, esta mensagem, que possa, Senhor, cada um, Senhor, nutrir as suas almas, possam cada um, ó Deus, meditar naquilo que está ouvindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos todo o curso desta reunião sob o teu controle, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero tomar um assunto muito importante com a igreja sobre lutas e vitória. Lutas e vitória para entrar no reino dos céus. Nós vemos as Escrituras que a pessoa... Nós vamos chegar lá pela graça, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Nós iremos chegar lá. Mas em Mateus capítulo 11, no versículo 12, diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderarão dele. Pense bem, que coisa formidável. Pela força se apoderarão dele. Apoderarão dele. E, recapitulando a escritura de Romanos, no capítulo 7, versículo 18, diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse faço.
Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai em espírito. Veja o conselho do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo mesmo, aos Gálatas. Outra vez, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Vejamos, então, que é lutas e vitória para entrar no reino dos céus. Não é de mão beijada, embora sendo pela graça, como nós temos sempre apresentado a graça de Deus, a salvação pela graça de Deus. Desde os dias de João Batista, então o reino do céu é feito força para entrar nele. Não é brincadeira isso, né? O reino dos céus não é alcançado sem lutas. Por isso que muitas pessoas começam e param no meio do caminho, param no meio da estrada. Está entendendo? Poxa, mas se você está rumo a uma determinada cidade, evidentemente que se você se sentir cansado na estrada e chegar em um determinado lugar, você dizer, faz de conta que nós já chegamos na cidade, vou parar por aqui mesmo, daqui nós vamos voltar atrás. Você nunca chegará no seu destino. No espiritual, irmão, não é diferente, de maneira nenhuma. A salvação é pela graça, mas a caminhada cristã envolve batalhas. Envolve batalha. É pela graça a salvação. Mas a caminhada cristã envolve batalha. E tem uma coisa por conta, estamos vivendo um tempo difícil e um tempo que, embora, vamos pensar assim, o sofrimento, a luta que Ló teve, vamos dizer assim, quando o anjo disse para eles, quando estava saindo de Sodoma, e disse, não olhe para trás. Não olhe, nem olhar para trás, quanto mais voltar atrás. Agora, na caminhada, saindo para o lugar de livramento, para onde os anjos estavam levando eles. E sabe, daí a pouco ele percebeu que o braço de sua esposa estava escorregando e ele saindo fora, voltando, escorregando, saindo fora, e até que a mão dela escapuliu do braço dele, vamos dizer assim. E ele não poder nem mesmo olhar para trás para ver o que sucedeu com a esposa dele. E ali ela parou no meio da estrada e ali mesmo ela virou uma estátua de sal. Isso quer dizer para nós também que a salvação não podemos jamais esquecer que é individual, gente. E tem uma coisa, cada tempo que passa, nós vamos, para surpresa desagradável, nós vamos perceber alguém desaparecendo, alguém sumindo, afastando os poucos, e depois lá na frente você vai ouvir que aquela pessoa está em uma situação, às vezes, irremediável. Está numa situação que só a misericórdia de Deus para retorná-los de volta para o caminho certo, novamente. E tem uma coisa, cada dia que passa, estamos vendo isso diante dos nossos olhos, e tem uma coisa, essa batalha nossa aqui para entrar no reino dos céus,
está quase chegando no final dela, irmãos. Estamos vivendo nos últimos dias. Então a salvação é pela graça, mas a caminhada envolve batalhas, lutas. Muitos querem a coroa. Quem não quer a coroa? Quem não quer receber aquela coroa da vida? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Quem não quer receber essa coroa da vida? Todos querem receber a coroa, mas poucos querem aceitar a cruz. Aí é que está o segredo da coisa. A coroa todos querem, mas poucos querem aceitar a cruz. Essa cruz fala de renúncia. Temos que renunciar a muitas coisas. Nem tudo que o mundo está fazendo, você como cristão, como uma cristã, tem que estar atrás deles, copiando nada do mundo, não. Para começar, nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, Você tem que conformar com o que você é, a maneira que Deus te fez. Aceitar o plano de Deus para a sua vida. Não tenta ficar consertando isso, aquilo, outro. Não. A menos que você esteja insatisfeito com a maneira que Deus te fez. Zelar pela sua saúde, é tudo que você pode fazer, é bom. Mas cuidado com aquilo que venha entristecer ao Espírito Santo. Muitos querem a coroa, mas poucos aceitam a cruz. Não há vitória eterna sem perseverança temporária. A nossa perseverança aqui é temporária. Porque depois que nós estivermos do outro lado, você não tem que fazer mais nada, não. Acabou a sua luta. Acabou as nossas dificuldades, em todos os sentidos. A luta contra o pecado é o que Paulo acabou de mencionar aqui, na escritura onde nós lemos, de Romanos 7. O querer está em mim, mas eu não consigo fazer o que eu quero, fazer o bem. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já está diante de mim. É uma luta constante. E tem uma coisa, o maior inimigo do cristão não está fora, mas dentro da carne. Por que dentro da carne? Não é do lado de fora. A luta está interna, porque somos compostos de corpo, espírito e alma. E no corpo nós temos os 5 sentidos que todos conhecem, que é visão, olfato, audição, tato, paladar, são os sentidos do corpo que Deus nos deu para fazer contato com as coisas do mundo, com as coisas naturais. Mas dentro de nós há o espírito que Deus nos deu, aquele espírito de vida. E se ele é vaidoso, aquele espírito está sempre, porque é um campo de batalha, nós já aprendemos isso, é um campo de batalha entre Deus e o diabo, está na mente e é governado pelo espírito. Você tem que ter algo maior, porque lá embaixo, no coração, está a alma, e dentro da alma tem que ter aquele ser chamado Espírito Santo que te governa, alinha tanto o espírito contra a carne. Porque o pecado, porque o maior inimigo do cristão não está fora, mas dentro da carne. Pecado não confessado rouba a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros. Rouba a alegria se você não está bem espiritualmente com Deus, até que você alinhe, que você se arrepende, que você entre na presença de Deus, peça perdão, conserte com Deus. Se for algo de consertar com o irmão, conserte com o irmão, para você voltar a ter aquela alegria.
Porque o pecado não confessado rouba também a sua alegria. Até que aquilo seja resolvido. O pecado não confessado rouba a sua autoridade espiritual. Entrar no reino, irmãos, exige arrependimento diário. Diário. Entrar no reino exige arrependimento diário. Por que diário? Vamos ver daqui a pouquinho. Em João aqui, no 1 João 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, claro que a luz é Cristo. A luz é a palavra. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se não estamos tendo comunhão uns com os outros, está faltando alguma coisa em nós. Porque se nós não pudermos amar aos irmãos que nós vemos, como vamos amar a Deus que nós não vemos? É o que a palavra ensina para nós. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças a Deus por isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Por isso que o arrependimento deve ser diário. Diário. Todos os dias. Você nunca vai para a sua cama sem primeiro apresentar-se diante de Deus em oração, em leitura da palavra, em oração, e pedindo perdão, se arrependendo do que fez, mesmo que você não esteja lembrando de coisa alguma. Mas o Deus do céu, que é onisciente, onipresente e onipotente, eles sabem que eu falhei. E nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras. Pense bem. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: não vos digo antes, se não vos arrepender, todos de igual modo perecereis? Isso é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo. Pense bem nisso. Lucas estava apenas escrevendo. Não vos digo antes, se não vos arrepender, todos de igual modo perecereis? Então, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a injustiça. Então, entrar no reino exige isso, arrependimento diário, como nós lemos em Lucas 13 e 3. Nós vemos também o sangue de Jesus Cristo, nos lava e nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 e 7. A luta contra o mundo. A luta contra o mundo. Embora precisamos tanto de andar neste mundo, viver neste mundo, ir e vir, comprar e vender, mas vejamos 1 João 2, verso 15 ao 17. 1 João, capítulo 2.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou ler outra vez. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em João 16 ainda, aproveitando que estou na página, em João 16, no versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Pense bem nisso. No mundo tereis aflições. É a advertência do próprio Senhor Jesus Cristo para nós, através do apóstolo João. Pense bem nisso. É muito forte. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu Deus do céu. Alguém chega a dizer assim: eu venci o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo, vós também vencereis. Não está escrito assim. Mas está escrito: eu venci o mundo. Agora, nós podemos completar: se ele venceu o mundo e ele está em nós, nós somos mais do que vencedores. Nele, que primeiro nos amou. Irmãos, nós sabemos muito bem, você nunca se iluda, que serão muitos que entrarão no reino dos céus como salvos, como noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas se você crê que você é um eleito, um predestinado, desde antes da fundação do mundo, teve o privilégio de crer em uma mensagem profética nessa última hora que estamos vivendo, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não se envergonhe de lavar seus pés na Santa Ceia, não se envergonhe de dizer que Deus não é três pessoas distintas, mas um Deus com três ofícios maiores da divindade. Irmão, isto aí, irmãos, isto é uma grande evidência. É uma grande evidência. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado. Olha o conselho do Espírito Santo. E não seja conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros
uns dos outros. Então, não pense de si mesmo além, mas pense de você mesmo sempre inferior ao seu próximo. A Bíblia diz: considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. Ao invés de eu achar que eu sou maior do que você, que sou melhor do que você, então vamos fazer o que a Bíblia diz, que a Bíblia de Jesus nos ensina. Está entendendo? Vamos então pensar de nós mesmos, pensar que nosso irmão é superior a mim. Ver uns aos outros como superior à minha própria pessoa. Desejando sempre acatar os bons exemplos daqueles que você sente que pode acatar o seu exemplo. É tremendo isso aqui, muito tremendo. Então, veja, é uma luta, o mundo oferece prazer demais. Você precisa de ter o Espírito Santo na alma. Porque o mundo oferece prazer e é prazer imediato. Se você quiser sair daqui agora, após este culto, está entendendo? E dar vazão a esse chamado corpo, e você quiser sair por aí, está entendendo? É prazer momentâneo, é prazer imediato que você encontra. O mundo oferece prazer imediato, mas cobra um preço eterno. Às vezes, é um preço até da sua própria alma, sendo vendida por causa de prazeres do mundo, que tão depressa passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Valores do reino, valores do mundo. O mundo oferece para você prazer, na verdade, mas oferece pressões. Pressões. Oferece perseguições terríveis. Perseguições. Muitas das vezes o mundo oferece prazer momentâneo que você não tem mais nem sossego para viver. Tem que estar fugindo para aqui, fugindo para acolá, e assim sucessivamente. Por causa de prazeres, envolvimento onde não cabe. Seduções espirituais por todos os lados. Seduções espirituais por todos os lados. Eu fico triste com a nossa juventude, principalmente nos colégios. No mundão aí fora, os jovens, principalmente, se tratando dos jovens, que não tem a estrutura, não tem a maturidade, que é uma pessoa, pelo menos de meia idade para cima, tenha. Está entendendo? Tem tanta facilidade para ser seduzido nos colégios, nas faculdades, nas amizades que constrói aí fora, em qualquer lugar. Então, quem não se conforma com o mundo, provam a boa vontade para com Deus. Pense bem nisso. Isso é Romanos 12, versículo 2. Quem não se conforma com o mundo, prova a boa vontade de Deus. No livro aos Efésios 6, versículo 12, quero ler essa escritura, Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, vocês acham que o diabo está ocupando tempo, o diabo está preocupado com aqueles que já estão nas suas mãos? Com aqueles que ele está carregando para lá e para cá, para onde quer, como diz a força de expressão,
A gente vê em vídeos pessoas que mexem com gado, por exemplo, você observa cada tamanho de touro, de muitas e muitas arrobas, e às vezes sendo puxado, às vezes, por uma criança, com um gancho que eles colocam no nariz daquele boi, assim, ó. Ou um animal, um cavalo, às vezes é o cabresto ou um abridão, mas no boi eles colocam um ferro assim por dentro do nariz dele, assim, e sai puxando aquele bitelo para lá e para cá, para onde quer. Está entendendo? Aquele monstruoso, gigante da natureza. Você acha que o diabo está preocupado com esses que ele pode carregar pelo queixo qualquer hora? Para onde ele bem estiver interessado? Não, irmãos. O diabo está preocupado com aqueles que estão nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É por isso que se você não estiver em Cristo Jesus, se você estiver apenas na igreja, você poderá ser arrastado por ele. Se você estiver simplesmente feliz por estar na igreja, você pode ser arrastado por ele. Você tem que estar em Cristo Jesus. Ser governado por Cristo Jesus. Porque ele te domina, ele te dirige. Ele sabe ensinar para você o caminho por onde você deve passar. O diabo não conhece a palavra misericórdia. Se ele conhecesse a palavra misericórdia e tivesse pelo menos 1/1000 de misericórdia, ele não colocaria câncer em nenhum bebê recém-nascido. Nós, como cristãos, temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Porque está muito próximo, irmão. A Bíblia diz, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo vive da fé. Pense bem nisso. Vocês estão sendo abençoados com esse estudo? Então veja, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Agora, analise, imagina que ele está bramando como leão, mas ele não é o leão. Mas está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando uma oportunidade com alguém que deixa uma brechinha aberta para ele. Ele não é o leão, mas ele está bramando como leão. O leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele está bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Coisa maravilhosa. Deus falando conosco diretamente através do apóstolo Paulo. Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você acha que é só aqui? Você acha que é só na sua casa? Só nos pequenos grupos? Nas grandes igrejas, a mesma coisa? A situação está no mundo inteiro.
ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco de tempo, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará. Aí me faz lembrar de Filipenses 1, versículo 6, que deve ser decorado na sua memória de cada irmão, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. O mesmo Deus de paz. Irmão, nós não temos que temer nada se temos convicção, se temos certeza de Deus para as nossas vidas. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus, irmãos, é sujeitar a sua palavra. Tem pessoa que diz assim, mas não é tanto assim também, não, mas não é tanto assim também, não. O pastor tem que falar assim mesmo, né? Porque senão, se falando a igreja está do jeito que está, né? Se não falar, então pior, né? Não é o pastor falando, não. É o Espírito Santo falando através dos santos do passado. É a Bíblia Sagrada falando conosco. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Apocalipse 12, versículo 11, que diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E esta é a maneira que todos nós vencemos, pelo sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, falando daqueles santos que entrarão no reino com lutas, mas vitória. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, quando esta noivinha sair deste mundo, quando esta noiva sair deste mundo. Ai daqueles que habitam na terra e nos mares. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Imagina o que será deste mundo na grande tribulação, depois que a noiva sair daqui e for para a ceia das bodas do Cordeiro. Imagina o que será deste mundo na grande tribulação. E depois, no final da grande tribulação, o grande fogo que não deixará nem raiz nem ramos. Porque a noiva de Jesus Cristo descerá com ele para o milênio na terra. E no milênio estaremos pisando a cinza dos ímpios. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira,
também sabendo que já tem pouco tempo para ele. Pouco tempo, irmãos. O diabo sabe que o tempo dele está plenamente limitado. Oh, Deus! Então, a luta contra Satanás, Efésios 6 e 12, onde lemos, 1 Pedro 5 e 8, o diabo não pode tirar a salvação. O diabo não pode tirar a salvação, mas tenta impedir a caminhada. Outra vez, o diabo não pode tirar a salvação, mas tenta impedir a caminhada. Então ele usa o quê? Ele usa o desânimo. Irmãos, preste atenção nisso, porque isso aqui atinge todos nós. Ele usa o desânimo. Inclusive, num momento como este, irmãos, eu aconselho, vocês todos têm dentro da sua casa culto suficiente para todos os dias você ter o culto doméstico dentro da sua casa. Sem desculpa nenhuma diante de Deus. Ainda mais através da internet. Se não quiser usar outras vias, nós, pela graça de Deus, já temos os nossos próprios cultos. Você pode usar todos os dias um culto de 20 minutos, tirar 20, 25 minutos ou para estourar meia hora. Para você se assentar com a sua família, ouvir a palavra e orar com a sua família, com seus filhos. Se não pode fazer em uma hora, pode fazer em outra. Você tem 24 horas por dia para fazer um culto doméstico de 20 minutos ou de meia hora. Não tem desculpa diante de Deus. E os seus lares estão precisando disso. Porque isso aqui é uma artimanha do diabo. Ele usa desânimo para ler a Bíblia, desânimo para orar, muito mais ainda desânimo para jejuar. Desânimo, perde tanto tempo com videozinho daqui, videozinho dali, videozinho daqui, videozinho dali, e não tem coragem de parar por 20 minutos ou meia hora para uma mensagem, uma pregação. E o diabo que causa esse desânimo. Pense bem nisso. O diabo causa medo. O diabo causa dúvida. O diabo causa ofensa de alguém. Não vou na igreja, não, porque eu não estou bem com a irmã fulano de tal. Eu não vou, chego lá, vou ver o irmão fulano de tal, não estou bem. Certo, então, por que ele não vai direto no irmão ou na irmã, abraça e pede perdão a outro? Irmão, eu fiquei sentido com você, eu não estou bem com você. Certo, então. O que é que custa fazer tal coisa? Deixa de ir à igreja por causa de, às vezes, ofensa. A luta da perseverança. A luta da perseverança. A luta da perseverança. Mateus capítulo 24, versículo 13, e Hebreus 10, e versículo 36. Mas eu não vou ler a escritura. Só citando Mateus 24, versículo 13, e Hebreus 10, versículo 36. Muitos começaram bem. Meu Deus do céu. Irmãos, durante os meus 40, mais ou menos os meus 45, 46 anos de mensagem, né, Helena, mais ou menos? Mediante meus 46 anos de mensagem, quantas pessoas que eu conheci que não estão mais na mensagem?
Quantas pessoas que estão desviadas, se conseguisse trazer pelo menos a metade. Gente, nós teríamos que alugar outro salão, uns 3 salões desse aqui, não caberia tudo. Está entendendo? É lamentável, mas você está aqui. Mas você está aqui. Depois eu gostaria que a Meire cantasse esse louvor no final, viu, Meire? Eu vou fazer encerramento, depois você cantar esse louvor, às vezes você consegue encaixar ele. Muitos começaram bem, mas nem todos permanecem. Só no nosso meio aqui, no nosso tempinho aqui. Quantas pessoas já esteve conosco? E hoje, se pelo menos estiver congregando em outros lugares, mas há casos que a pessoa fundou foi no mundão. Muitos começaram bem, mas nem todos perseveraram, nem todos permanecem. O reino é para os que não desistem no meio do caminho. O reino é para os que não desistem no meio do caminho. Paulo lutou o bom combate da carreira. Paulo lutou o bom combate da fé, acabou a carreira e guardou a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça que me está proposta. Nós vamos chegar lá, mas entre lutas e vitórias. Deus abençoe a todos. Terminará sua obra em mim.
Senhor Deus, Pai bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus amado, por mais este tempo magnífico na sua presença. Te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por ter uma mensagem tão tremenda como esta, Pai. Ter ensinamentos tão profundos como estes, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos pela fé que há nos nossos corações, pela convicção que há em nossos corações, de que nós somos, ó Deus querido, predestinados, nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. A eleição nos mostra de onde nós viemos e a predestinação mostra para onde nós estamos indo, ó Deus. E nós cremos, ó Pai querido, que as nossas lutas estão terminando, está chegando no final de tudo. Deus, continue abençoando cada irmão e irmã, Senhor. Sela esta mensagem no coração de todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.